Bora lá, galerinha! Por que tudo virou assinatura do canal do Samuel Baum, gente? Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. Eu já trouxe alguns do passado aí, só que esse é o primeiro que eu trago que não é sobre falando mal do Brasil, basicamente, né? Que era como eram os outros vídeos que eu trouxe dele. Então eu fiquei bastante curioso pra ver sobre esse assunto aí, porque é um tema, inclusive, também motivado porque eu vi outras pessoas fazendo react, achei interessante o tema. Eu vou resolver gravar e dar minha opinião sobre esse assunto também, né? Vocês sabem que eu gosto de comentar essas coisas de vez em quando. Às vezes eu gosto também de me inserir em assuntos que estão sendo falados na internet. Não é comum, mas acontece. E esse foi um momento deles. Tenho vontade de comentar sobre esse assunto porque eu também assino algumas coisas aí por mês e tô a fim de trocar uma ideia sobre esse assunto, porque de fato hoje em dia tá tenso, né, cara? Eu lembro que quando começou a aparecer esse lance de streaming e tudo mais, que não era basicamente só Netflix, a gente falava, nossa, finalmente nos libertamos da TV a cabo, né? Agora não pagamos mais R$ 120 uma TV a cabo, pagamos 20, sei lá, devia ser na época na Netflix, né? Só que hoje em dia, se você for pagar Netflix, Max, você vai pagar mais do que isso, tá ligado? Com certeza mais do que R$ 120, isso é muito bizarro. Como as coisas vão sempre ficando mais caras e nunca. Sempre o que começa bom vai ficando complicado com o tempo, né, gente? Enfim. Vamos comentar sobre isso durante o vídeo, tá? Espero que deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na dislike, se inscreva se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do server do Discord tem na descrição também. E, por favor, entre lá e deixe sugestões de vídeos lá no Discord. Por favor, mano, ajuda demais. Ainda mais que eu tô voltando a postar com regularidade aqui, vocês já sabem aí, já vamos pro sexto dia, eu acho, postando com regularidade, então. Eu preciso de sugestões aí, que às vezes eu fico meio perdido de por onde começar, o que vocês estão a fim de ver. Eu sei que vocês estão com vontade de ver vídeos de crimes reais, de icebergs, como sempre, né? Mas eu também quero dar uma variada no conteúdo para atrair novas pessoas aqui pro canal, tá bom? E entre no canal 2 lá, que semana que vem vai ter um vídeo muito bom para vocês de novo, tá bom? Então bora comentar sobre esse assunto aí que eu tô bem animado. Esses dias eu fui cortar o cabelo aqui perto de casa e o atendente me disse a seguinte frase: implementamos um serviço de assinatura Ah, na tá, não, aí tá de sacanagem também. Que é isso, cara? Não é barbearia. Eu, possível. sem entender nada, perguntei como Sai funcionava, o fora, quanto iria cara. custar, já imaginando um valor bem alto, porque todo homem que corta o cabelo hoje sabe como tá caro. Meu Deus, R$ 55. Eu já faz alguns bons anos aí que eu não corto meu cabelo em um cabeleireiro. Eu corto em casa mesmo, porque. Ah, mano, realmente. Além de ser caro, eu não gosto muito de ter que sair de casa só pra isso, sabe? Máximo respeito a todo mundo aí que é cabeleireiro, barbeiro aí, mas sei lá, eu. Ah, eu não gosto de ter que ficar um tempão lá, sabe? Sei Na lá, mesma mano. hora, ele me disse que por uma Fora que, caraca, R$ 55 tá de sacanagem. E fora também que quando eu vou lá, geralmente eles cortam meu cabelo muito curto, mano. Eu não consigo. Eu sempre explico que não é pra cortar tão curto, sempre cortam curto, mensalidade cara. equivalente a 2 serviços, eu poderia cortar Fico quantas orelhudo se corta vezes muito quisesse no curto. mês. Sem pensar muito, falei, caramba, isso aqui tá muito barato e já passei o cartão. Agora, corto toda sexta pagando só 70 por mês. Pô, tá de sacanagem, cara, também. Pô, cortar. Quando eu corto o cabelo é uma vez a cada 4 meses, cara. Cortar o cabelo toda vez por semana, pô, tá de Chegando em casa sacanagem por com ser minha um fim cara de também, semana à cara. noite, liguei meu Pô, e olha o cabelo Me desculpa aí, gente, mas eu tô revoltado. Agora tá o cabelo do Samuel Balca. Corta em casa esse negócio aí, comprar uma maquininha e corta em PC e fui casa, ver cara. Tá um de novo jogo em sacanagem, mano. Pagar lançamento. R$ 70 pra cortar o cabelo Na raspado, cara. época, acho que era o remaster do Oblivion, Tá custando louco? mais de R$ 250. E, pois é, rapaziada, 265 conto por um remaster de um jogo feito há 15 anos atrás, eu não sei vocês, mas eu não pago isso de jeito nenhum. Mas é um jogaço aí. Aí temos. Tá, não, eu não pagaria esse preço. Inclusive, eu acho que eu nunca paguei em um jogo mais do que, sei lá, R$ 150. Eu não sei qual foi o jogo mais caro que eu já comprei. Mas eu acho que eu nunca comprei um jogo a mais de, tipo, R$ 150, sendo bem sincero com vocês, sabia? Vocês sabem que eu sou um pouco mão de vaca, né? Então, eu, sinceramente, acho que eu nunca paguei tão caro num jogo. Quero nem Geralmente, quando eu quero jogar um joguinho mais caro assim, vocês sabem que, né? pensar no GTA Há outras maneiras. 6, que vai custar meio salário mínimo. Só que na mesma hora, eu também descobri que podia ter acesso a ele e a uma infinidade de outros jogos por R$ 35,99. E entre pegar um cavalo de Troia num site questionável e pagar 35 conto, eu optei Existem pela meios! mensalidade. Mas foi nesse momento que eu pensei, por que tudo tá virando uma assinatura? Só que assim, o Game Pass eu acho que vale a pena, mano. Pra quem joga pra valer, é que eu não jogo tanto. E eu também não gosto. O que eu não gosto do Game Pass é porque os jogos não são meus. Esse é o ponto, sabe? Por que eu acho que vale mais a pena, às vezes, você pagar R$ 35 em um jogo na Steam do que você pagar R$ 35 e ter, sei lá, 200 jogos no Game Pass por mês?
Porque você não tem a sensação que aquilo é teu, sabe? Você ganha os troféus, essas coisas, aquilo não é teu. Você para pra jogar, você vai simplesmente perder aquilo. E quando as coisas são assim, eu sinto que você não tem a sensação de permanência, sabe? Eu sinto sempre quando eu pago um negócio, eu já paguei o Game Pass uma época, e eu sinto que, tipo assim, a qualquer momento aquilo ali pode ser fechado pelo Xbox, para falar assim, agora não vai mais ter Game Pass, e todo o meu progresso que eu tinha naqueles jogos já era, tá ligado? Não que já era, claro, se um dia eu comprar eles eu vou ter de novo, só que, vocês entenderam o que eu quis dizer, eu não tenho essa sensação uh, de ter a parada mesmo, Em sabe? outra Esse é o ocasião, ponto. fui pegar alguns produtos que tava precisando aqui em casa na E fora Amazon. que rola a síndrome do PC Gamer, né, cara? Se você paga, geralmente quando você paga o Game Pass, você não joga jogo nenhum, né, cara? E às vezes quando você paga, sei lá, R$ 35, em vez de você pagar R$ 35 no Game Pass, eu pagar R$ 13 naquele... Que nem eu paguei essa semana, ó, R$ 13 naquele Oxygen Not Included lá. E quem tá no Discord sabe que eu tava falando que eu me viciei no jogo totalmente, mano. E se eu tivesse pago o Game Pass e visto ele lá, provavelmente eu não jogaria. Mas como eu paguei, como eu tirei do meu bolso e paguei em um jogo, eu me obriguei a abrir ele e jogar, sabe? E lá estava ela. Se eu optasse por uma compra recorrente, eles ficariam bem mais baratos. E isso aconteceu, até mesmo com a ração do meu cachorro, chegando a 25% de desconto se pagasse todo mês. E dando só uma pesquisada rápida na internet, acabei descobrindo que hoje existem modelos de assinatura para absolutamente qualquer coisa. Mas é porque hoje em dia as empresas querem a permanência, né, cara? Querem que você esteja ali todo dia, todo dia não, todo mês eles querem o vínculo, de um né, iPhone, mano? videogame, eletrodomésticos, sim, tem aluguel de cafeteira, e acreditem se quiser, mas é pra empresa mouses. isso, geralmente, né? Ok, essa última foi zoeira, mas a Logitech realmente cogitou a possibilidade de lançar um mouse por assinatura. Eu espero que... Mas é que tem muita coisa que certas empresas por aí Uou! não descubram essa modalidade, mas acho que é tarde demais. Oh, meu Deus, o que eu fiz? E bom, Só uma pequena dúvida, não que eu queria saber, mas o que você ganha assinando aquilo dali? Qual que é a diferença? Você já não consegue ver os vídeos de forma gratuita? Por que você assinaria eu aquilo? não sei vocês, mas Não a tem minha lógica na lista minha de mente. assinaturas do cartão de crédito já tá bem grande. Se eu começar a colocar mais coisas, vou ter que trabalhar apenas para pagar elas. Só que, ao mesmo tempo, adquirir algum produto com pagamento único parece cada vez mais raro. Então, por que tudo virou uma assinatura? Quais as vantagens e desvantagens por trás disso? Meu nome é Samuel, pra dar like e se inscrever no canal é de graça, não precisa pagar, então já faz isso e bora Ok. falar sobre a fé. Mas se você quiser um sistema de assinatura, Sim. ele podia fazer propaganda. Seria fantástico se ele fizesse propaganda do Seja Membros nesse intervalo, né? Assinaturas. Seria uma propaganda fantástica, mano. Perdeu a oportunidade. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é uma assinatura. E ela apenas significa um pagamento recorrente É por você pegar uma caneta e escrever o seu nome em um papel. produto ou serviço. Ou seja, é a mesma coisa que o aluguel de uma casa, por exemplo. Você não se torna dono, apenas tem o direito de usufruir aquilo enquanto paga. Esse modelo, obviamente, sempre existiu. É uma ótima forma de garantir renda mensal para o dono e um custo baixo para quem está assinando. Ao invés de você gastar 500 mil reais para comprar uma casa, pague 1.000 pro dono dela. 250, 300 num jogo, aluguel. pague 30. Basicamente, porque, tipo assim, vale a pena porque o cara não ganha tanto dinheiro quanto ele teria se ele vendesse pra você. Que nem, o cara vai te vender um jogo. Ele não vai receber tanto quanto ele receberia se ele te vendesse o jogo. Mas ele vai cobrar um aluguel de você que, no longo prazo, vai fazer você não só pagar o preço que você pagaria naquele jogo, como ele vai ganhar mais do que, entendeu? Essa é a jogada, se o corte né, de cabelo pesa no orçamento, mais fácil pagar uma assinatura, e assim por diante. No fim das contas, todas elas servem para o mesmo propósito, facilitar o acesso a alguma coisa. Eu mesmo tenho algumas, e entre as que valem super a pena para mim, tem a academia, que é R$100, 20 do Amazon Prime, e mais uns 10 no armazenamento em nuvem da Google. Pelo simples motivo de que essas coisas facilitam a minha vida, e na maioria dos casos, eu utilizaria esses serviços de qualquer jeito, e seria muito mais caro se não tivesse uma mensalidade. Só o que eu economizo de frete, por exemplo, no Amazon Prime todo mês, já ultrapassa o valor. Isso aqui não é propaganda de forma alguma, quem me dera fosse, né, cara? Mas óbvio que eu vou comentar, eu não aguento, eu vou comentar sobre esses programas. Eu acho que o Prime, por exemplo, vale a pena, cara. Eu acho que ainda vale, por mais que tenha aumentado, já teve o tempo que era 10, né, mano? Quando eu assinei a primeira vez era 10. Ainda vale R$20, vale pra caramba, né? Porque
Tem muito filme, cara, na Amazon Prime, e ainda tem o frete grátis, eu acho que realmente Valor vale da a pena assinatura. ainda, mano. Então, nesse sentido, é só elogio. Sinceramente. A verdadeira cilada das assinaturas começa quando a gente fala de pagar um... Esse é o ponto, né, cara? Por não ser... Aqui você vai ter uma opinião sincera, uma né, cara? mensalidade por um produto que não... Agora o Game Pass, cara, que eu falei, ainda vale a pena pra quem joga muito mesmo, mas pra quem é igual eu, que é casual, ou eu acho que a maioria da galera que tá assistindo aí o vídeo, eu acho que não vale muito a pena não, cara. Eu acho que vale mais a pena você pagar aí um jogo aí, esperar as promoções da Steam, comprar um jogo e pegar os jogos de gratuitos da Epic. Se você é uma pessoa, um sábio, você tem sabedoria como eu, né, cara, modéstia à parte, você pegou os jogos da Epic há 3 anos atrás, você tá pegando jogos da Epic, você tem 300 jogos na Epic igual eu tenho. Ou seja, na Epic eu tenho mais jogos, geralmente, do que tem no Game Pass, mano. Mentira, eu não sei, acho que tem 500 no Game Pass, né? Mas precisava entende? ter uma, caso fosse acessível. Deveria ser uma compra única, entende? Falando nos streamings, por exemplo, vamos... E a pessoa que é sábia escutou isso que eu acabei de dizer, mano, e agora entrou na Epic e começou a pegar desde agora. Se você começar desde agora... Daqui 2 anos, você também vai ter lá 300 Sinceros, jogos. Você aí que assina Netflix, o Game Pass ou PlayStation Plus, quantos filmes ou jogos... PlayStation Plus agora, pelo amor de Deus, né, cara? Não vou nem comentar. consumiu no último mês? Ou melhor, o quanto você aproveitou dessas esse é o assinaturas ponto. tão caras? Se a sua resposta for pouco ou quase nada, tá aí o primeiro problema. Esse é o ponto, né, cara? Uma coisa que a gente não faz, mas que a gente deveria fazer. E tem que colocar sempre na ponta do lápis essas paradas e falar assim, pô, tá, eu tô assinando o Game Pass. Quantos jogos eu joguei esse mês? Pô, se eu joguei um jogo esse mês, cara, não vale a pena eu assinar o Game Pass, entendeu? Nós não usamos nem de perto tudo aquilo que a gente paga. E o que tem de gente que assina streaming sem assistir e esquece na fatura do cartão Total, é mano. bizarro. Aliás, verifica se você não faz isso. Dando um exemplo pessoal, tempos atrás eu fui assinante do Game Pass da Microsoft. Só que, com minha rotina apertada, percebi que cada Exato, jogo mano, me não prendia vale, por mano. meses até zerar. Então, eu tava literalmente pagando... Exato, tipo, você vai assinar o Game Pass e vai jogar um Fallout 4 lá, tá ligado? Cara, aquele jogo pra você terminar tudo, você vai jogar 200 horas, cara. Pô, desculpa, cara. Se você consegue jogar 200 horas de Fallout em um mês e jogar outros jogos além desse, é porque você não trabalha, tá ainda no colégio, algo assim, cara. Quem sei lá, faz faculdade, trabalha, não tem tempo pra jogar 200 horas de Fallout e outros jogos. Tipo, tem tempo. Se você jogar 2 horinhas todo dia, até dá. Mas, tipo assim, você não tem tempo pra jogar outros jogos além desse, sabe? por uma biblioteca imensa sem necessidade. Pra quem é gamer, sabe o que é um AAA, por exemplo, aqueles jogos de Exato. 80, 90 horas de The campanha. Witcher 3, eu fui passava jogar, um imagina. bom tempo em apenas um ou dois desses, e logo percebi que não fazia o menor sentido pagar pelo catálogo inteiro. Seria muito mais barato ter apenas o que eu jogava. O que você jogar e além que vai ser teu pra sempre, né? Porque eu sei que a maioria das pessoas não faz isso, mas o correto é sempre considerar a assinatura como um valor anual. 35 por mês até pode parecer barato, mas 420 por ano é exorbitante. Agora, Exato. multiplica esse valor por 2, 3 ou até 4 vezes se você tiver mais assinaturas. Entende como vira uma bola de neve? Percebendo que não... Cara, pode parecer loucura aí pra galera que aqui por exemplo, que segue meu canal aí, que joga vários games e tal, cara. Mas, sinceramente, cara, tem muitas pessoas que jogam um jogo no ano, cara. Que compra o Red Dead Redemption e joga no ano. Será que não valia mais a pena pegar esses 420 e ter comprado o jogo original do que você ter pagado 35 por mês e chegar ao fim do ano e você não ter esse jogo na tua biblioteca mais, né? Não fazia mais sentido pra mim, eu fui atrás de comprar os meus próprios jogos. Porém, nesse momento, descobri outro grande responsável pela ascensão das assinaturas, que é a falta de acessibilidade. Como eu disse, um jogo Como novo assim? hoje custa entre 200 sim, a total. 350 reais. Só que, Isso cara, significa meses e mais meses de uma assinatura, o que no... Só que esse é o ponto, cara. Esse é o ponto, rapaziada. Quem tá vendo esse vídeo, cara, saia da Matrix, cara. Esse é o ponto que eu vou falar pra você. Saia da Matrix, cara. Você não... A grande dica... Um dia eu vou começar a fazer vídeos, cara, falando sobre pensamentos que eu tenho, cara. O pensamento que eu tenho, cara, é o seguinte, cara. Você não... Esse é o ponto. Você não precisa jogar os jogos novos, cara. Cara, você não precisa jogar o Death Stranding 2, cara. Você pode jogar o Death Stranding 1 que tava de graça outro dia na Epic. Você não precisa jogar. Deixa o BRKC Edu jogar esses jogos, cara. Você não precisa, você não tem que gastar 350 reais nesses jogos. Você pode muito bem pagar vintão em um jogo indie que você vai se divertir tanto quanto, cara. É isso que as pessoas não entendem. nos cara. faz pensar 2 vezes antes de comprar. Além disso, não se trata apenas de um jogo, você precisa de uma plataforma pra rodar ele. E tá, eu sei que existe o serviço de nuvem do Com todo respeito, cara, aqui tem o Silent Hill 2, cara. Por que você vai pagar 350 reais no Silent Hill 2 num jogo de, sei lá, cara? O Silent Hill 2 tem 20 horas de jogo, cara. Inclusive eu zerei alguns jogos por lá. Mas ninguém merece pagar
pagar R$720 Existe. por ano e mais um controle pra jogar um game nessa qualidade. Eu zerei toda a trilogia do Assassin's Creed nessa forma e não recomendo. Os consoles da nova geração custam todos acima de 4 mil, e um computador então nem se fala, apenas a placa de vídeo é mais do que isso. Ou seja... Não, mas você não precisa ter uma placa de vídeo desse nível. Isso é outro assunto, você não precisa jogar os jogos no gráfico máximo, cara. Pô, caraca, cara. Pra quem vê minhas lives, a gente entende, cara. Você só precisa se divertir, cara. Você não precisa provar pra ninguém que você roda o jogo melhor do que outra pessoa. Você não precisa provar pra ninguém que teu PC roda o jogo igual o Alan Zoca. Você precisa se divertir com o game, mano. É zero. Você fica praticamente... Se você roda Red Dead Redemption 2 no low, tudo bem se você tá se divertindo. Obrigado a pagar Você pelo resto da vida, seja a parcela do console, a assinatura da biblioteca e, em último caso, até pra ter acesso ao modo online. E, pô, isso é muita sacanagem. Ou seja, as empresas vendem a falsa ilusão de que você pode pagar uma única vez, mas na prática isso não é verdade. Só que no mundo dos videogames, você até consegue contornar isso. Talvez se ficar atento a promoções e não se importar em jogar offline, você consegue curtir um ou outro jogo barato sem gastar mensalmente. Até porque existe a opção... Mas esse é o ponto, esse é o ponto que o mano Samuel Baum não tá percebendo. A maioria dos jogos, na Steam, por exemplo, você consegue jogar por um preço bacana se você estiver atento às promoções, cara. O que você não consegue jogar são os AAAs, mano. Uma cópia e você não precisa jogar os AAAs, esse é o ponto, tá ligado? Mas já pensou no caso dos filmes e séries? Hoje em dia não existem mais DVDs ou reprodutores de mídia física, pelo menos não à venda em locais convencionais, porque existem ainda. Isso porque eu tenho, inclusive. De coisa foi exterminada. O Geomaplice tem uma coleção, né? Hoje maneira. Toda a produção audiovisual fica disponível somente em streaming, onde você é obrigado a pagar uma assinatura se quiser assistir. Ao contrário de um jogo, eu não posso adquirir um filme e ter ele pro resto da vida. Pô, me deu vontade de assistir aquele vídeo de Geomaplice. Eu sei que ele tem um vídeo mostrando a coleção dele. Se vocês quiserem, eu assisto aqui, que me deu vontade. Na verdade, posso, se eu tiver disposto a pagar R$130 mais frete. Meu Deus do céu. Mas fica tranquilo, se você quer apenas a versão digital e não se importa com a mídia física, o YouTube te oferece por R$50. Entendeu agora porque todo mundo opta por assinaturas? As empresas inflacionaram tanto o preço dos produtos que a única opção viável se tornou ela. Eu entendo ser um pouco mais caro possuir a mídia física do que a digital de alguma coisa, mas nada justifica 350 em algo que é isso eu nunca vou entender. Um simples compilado de arquivos que a empresa... Exatamente, cara. Eu simplesmente nunca vou compreender esse preço dos games, cara. Nunca. Não existe explicação pra isso, vai disponibilizar pra download de... A única explicação pra isso é que existem pessoas que pagam isso e a empresa se sente confortável de gastar, de fazer o jogo ser esse preço, mano. Essa é a explicação. De forma digital após a compra, sem custo nenhum. Por que as pessoas não podem se juntar a mim nessa minha cruzada e sermos o Mahatma Gandhi dos games, cara? Vamos entrar em jejum desses AAAs, cara. Apenas de ter produzido. Vamos forçá-los a abaixar o preço. É absurdo. E isso também, mano. Mas, infelizmente, como desgraça pouco é bobagem, isso não se limita aos streamings. Se há anos atrás ter uma casa, um carro, telefone e eletrodomésticos eram posses comuns, dentro de 5 anos não vai ser mais. Essa foto que você tá vendo agora na tela foi feita pela artista Angélica Alzona e ilustra uma casa onde eletrodomésticos, comidas e até... Não, já é loucura também. Peças de louça estão com uma assinatura inspirada. Ela faz referência a uma polêmica... Eu entendo, mas... publicação feita pelo Fórum Econômico... você não terá nada, mas será feliz, né? Eu não sou um tolo, meu mano. Eu sei, eu tenho conhecimento do mundo, cara. Chegaram até aqui, gente, por favor... Deixa o like, se inscreva no canal aí, não custa nada, tá bom? E deixa sua opinião de vocês nos comentários aí, que eu sei que é um tema bem interessante, bem divertido, por isso que eu tô falando tanto. Mundial em 2016 no Facebook, onde o título da postagem se chamava 8 previsões para o mundo em 2030. Entre elas, uma em específico preocupou o mundo. Você não terá nada e será feliz. O que quiser vai alugar e será entregue por drone. E pouco tempo... Quero ver me forçarem a tal. Depois, um artigo da Forbes deixou ainda... Terão que me acorrentar e me forçar a algo claro, assim, tudo o que você considerava um produto, agora se tornou um serviço. Essas falas fazem parte de um processo recente que vem tomando conta do mundo. Não quero dizer nada pra você, Fórum Econômico Mundial, mas eu tenho total condições de sobreviver na floresta ainda. O mundo inteiro. Cara. Aos poucos, aquilo que antes era adquirido... Apenas me alimentando de... uma única vez, tá...
tá virando uma assinatura. Casas, móveis, roupas, da agricultura de subsistência. computadores, celulares, eletrônicos, utensílios de cozinha e até transporte. Algumas já são realidade, outras fazem parte da previsão do fórum para no máximo 5 anos. Até mesmo em alguns produtos físicos que a gente compra e acha que é nosso, escondem formas de você continuar pagando. Uma delas é a obsolescência programada, que provavelmente você já escutou os seus pais ou avós dizendo que antigamente as coisas duravam. Isso totalmente, né, cara? A gente sabe que um celular, por mais que o meu tá durando muitos anos, a gente sabe que ele já vem de fábrica e é esperado que ele, principalmente os mais modernos, por isso que eu sempre tenho uma dificuldade muito grande pra trocar as coisas, tenho uma resistência. Eu não vou trocar meu celular até o dia que ele exploda na minha mão, cara, porque esses celulares, quanto mais modernos, eles são mais fracos, cara. Duravam mais. Isso é E certo. pois é, não era um achismo. Grandes empresas como Apple, Samsung e outras já foram acusadas disso. Mas por que isso acontece, você me pergunta? E a resposta romântica é praticidade e economia. Alugar uma casa, um carro ou até um celular te dá muito mais liberdade, podendo mudar sempre que quiser e pagando bem mais barato, pelo menos no Alugar um celular é sacanagem, né, prazo. cara? Agora, Mas realmente eu consigo visualizar esse mundo, cara. resposta Eu realmente não parece, bizarramente, isso não parece tão impossível não, cara. é lucro, óbvio. A Localiza, uma das principais marcas de aluguel de carros no Brasil, registrou um lucro líquido de quase 1 bilhão em 2024. E a receita foi de 9,8, um crescimento de 25% em apenas um ano. A Netflix, líder no segmento de filmes e séries, e o Spotify de áudio, fizeram 2 bilhões de dólares. E a Microsoft, com seu streaming de jogos, fez 20 vezes esse faturamento em um só trimestre. As empresas estão cada vez mais ganhando bilhões, vendendo A assinatura é o futuro mesmo, apenas né, cara? licenças de produtos. E isso pode parecer bom, mas levanta uma série de preocupações. Se toda Levanta a série de preocupação, que é aquilo, o dia que você tomar um pé na bunda do teu emprego, você perde tudo que você tem, né, mano, no elas outro mês. aderirem a essa modalidade, a gente vai pagar uma assinatura pra qualquer coisa? Será que isso é uma resposta aos preços altos ou as empresas aumentam o preço de tudo pra vender depois a solução? E o maior questionamento de todos, voltado pra coisas digitais. Se comprar não é possuir, piratear não é roubar, porque a partir do momento que Factos. nada realmente é seu, por que continuar pagando? Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum em pagar por filmes ou jogos. A questão é que os preços são um roubo, e eu acabei de mostrar isso. Problemas desse E ladrão que rouba de ladrão. tipo vem fazendo com que esse velho anti-herói da sociedade continue vivo ao longo dos anos. E há poucas semanas atrás, inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. E lá eu falo que essas assinaturas são uma resposta a ela, e que, teoricamente, seriam responsáveis por sua queda. Só que, na verdade, não. Os próprios comentários do meu vídeo mostraram que a pirataria não está Nunca vai acabar. Também concordo, tão nunca em vai queda acabar. assim, e muito menos morta. E o motivo, Jamais. principalmente pra nós brasileiros, Não irei me comprometer a falar frases que possam me comprometer aqui, mas todos sabem que existem provas vivas disso, né? são os preços. Nunca foi fácil conseguir qualquer tipo de coisa. Nosso povo sempre acaba pagando 3, 4, 5 vezes mais caro em algo se comparado a outros países. E por isso, a pirataria é grande por aqui e tende a continuar. Quem aí lembra do famigerado PlayStation 2? Eu duvido que você Mas não sejamos também inocentes, né, Samuel? A gente sabe que aqui no Brasil muito disso é por causa dos impostos abusivos, né, cara? tenha tido um com jogos originais, e se teve, devia ser rico, porque eu jamais conheci alguém assim. Filmes, jogos e séries eram vendidos a 3 por 10 em qualquer feirinha de cidade. Algo que fez Época boa. as empresas se mexerem para facilitar o acesso. Que Só maravilha. que isso foi apenas uma forma de mascarar o problema, e não de resolver. Antes, nós pelo menos podíamos ter a sensação de possuir algo. Hoje, nem isso é possível. Diversas empresas grandes de streaming e nuvem já disseram que as pessoas precisam se acostumar Você com não a é dono ideia do de que que tá nada comprando. realmente é delas. E isso é um absurdo. Falas desse tipo incentivam cada vez mais a não comprar nada, seja porque é muito caro ou apenas inacessível. E não se trata apenas de coisas superficiais como filmes ou jogos, já se estendeu até para bens de consumo. Como eu disse ao longo do vídeo, tem assinatura para tudo que você possa imaginar hoje em dia, desde um supérfluo até algo essencial. E se você tem entre 18 a 25 anos, me responde aqui embaixo. Quando acha que vai comprar uma casa? Caso esteja dentro da média salarial do país, provavelmente nem tem resposta para essa pergunta. Em alguns poucos Factos. anos, casa e carro serão inacessíveis para a maior parte da população. Bens de Alguns anos já é. consumo serão Isso já é pagos com realidade. assinatura, e tudo que você quiser É impossível, é impossível você comprar uma casa ou um carro em 2025. Estou cravando, é impossível você comprar uma casa ou um carro
em 2025 recebendo um salário médio. É impossível. É possível se você estiver se preparando para se tornar um morador de rua em alguns 10 anos aí, porque provavelmente você vai se endividar bem feio, né, cara? Pois é, desde produtos até serviços, será por meio de um pagamento recorrente. A pergunta que fica é, qual o limite de tudo A isso? única forma é vender, vendendo sua alma aí por 20 anos aí pagando, né? Eu sinceramente não sei, mas a tendência é clara. Em 2030, você não terá nada e será feliz. O meu vídeo sobre o auge e queda da pirataria vai aparecer em algum lugar da tela. Clica aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por hoje era isso, um grande abraço e até a próxima. Até, fantástico o vídeo, hein, cara, muito legal, comentei bastante, esse vídeo ficou enorme, eu acho, meu Deus, 24 minutos, eu literalmente dobrei o vídeo aqui, porque é um tema que eu acho muito interessante de se comentar, de falar sobre, e eu gostaria muito de ver sua opinião aí nos comentários, tá bom? E a grande filosofia que tem sobre tudo isso é, não se deixe ser explorado, né, mano? Se você acha que algo não vale o valor que tá pagando, não se deixe iludir por aquilo. Não vale a pena pagar por algo que não vale o seu preço, tá bom? Enfim, gente, fiquem na paz. Tamo junto. É nóis.